Alzheimer. A demência que acomete mais da metade das demências que nós temos descritas hoje dentro da medicina. O salmista coloca assim: não me rejeites na minha velhice. Salmo 71, 9. Então, o que a gente tem isso? Que o clamor ao Senhor, nessa época, para nos fortalecer tanto a mente como o corpo, é de extrema importância. A demência hoje acomete grande parte das pessoas, porque as pessoas estão envelhecendo cada vez mais. E nós vamos falar sobre a demência um pouco, como é que a gente faz uma prevenção, quais são as fases, e eu quero que vocês conheçam como ajudar essas pessoas. Tá? Então vamos lá. Primeiro vamos colocar que é uma doença onde nós temos uma dificuldade de comunicação de um neurônio com o outro. A adesão de algumas proteínas, pedaços de proteínas tóxicas que grudam nos neurônios, dificultam esses neurônios de se comunicarem, principalmente no hipocampo, onde nós temos a memória mesmo, onde a gente guarda, principalmente a memória recente. Então nós vamos notar que no primeiro estágio da doença nós temos as perdas de memórias recentes. Depois nós temos as perguntas repetitivas, alterações de sono, depois nós temos a incontinência, a dificuldade de controle, o uso das fraldas, até o último estágio, onde nós temos a quarta fase, que é o estágio terminal, onde o paciente se torna acamado, ele fica praticamente sem função. Então, desde o mecanismo que ainda a gente não sabe certinho como ocorre, nós também temos a suscetibilidade genética. Hoje nós sabemos que existem alguns biomarcadores, como alguns genes, que já identificam a possibilidade aumentada de se desenvolver essa doença. Tá? Existem outros tipos. Como eu falei, o Alzheimer é a maior etiologia, ou seja, a maior porcentagem de demências dentro dos quadros que alteram a cognição. Nós temos também demências por alterações vasculares. Aqueles pacientes que têm muita obstrução arterial também têm dificuldade cognitiva. Então, eles vão entupindo várias artérias pequenininhas e também vai confundindo o diagnóstico de Alzheimer com essas alterações vasculares. Essas alterações vasculares diminuem a capacidade cognitiva, a inteligência do paciente e também tem deficiência de memória, o que pode acontecer uma dificuldade no diagnóstico. E às vezes atrasar o diagnóstico de uma demência vascular, pensando que é um Alzheimer, e a doença vascular vai progredindo mais rápido. E sendo que a demência vascular é mais fácil de frear do que a doença degenerativa como o Alzheimer, que é aquela plaquinha de proteína que eu falei para vocês, que isso vai aderindo ao cérebro, aos neurônios e vai dificultando a comunicação. Então nós aprendemos que tem 4 fases. Né? Nós temos a inicial, pequenos esquecimentos, depois vem a moderada, com alterações já com insônia, algumas outras limitações. A parte mais grave, onde nós temos as alterações de comportamento, né? Nós temos a agressividade, irritabilidade, a falta de consciência na tomada de decisões, e isso pode fazer com que os pacientes eles tenham comportamentos diferentes, às vezes até agressivos. Às vezes eles podem ter uma tendência a sair de casa, a fugir do ambiente que eles já estão acostumados, ou mesmo querer ir embora. Eles querem ir embora do ambiente que é deles. Isso é muito comum. Tá? Pacientes, às vezes, que foram acostumados a vida inteira, 5, 6 horas da tarde, ir para casa. E aí eles estão em casa, deu 5, 6 horas, mais ou menos o horário do crepúsculo, o sol está se pondo, eles querem ir embora. Então, às vezes, só a medida de sair na calçada e voltar, o paciente já se acalma e ele tem a consciência de que ele está voltando para casa. Então, são alguns artifícios que a gente vai aprendendo, inclusive, a fazer o diagnóstico. E a fase terminal é onde nós temos o paciente acamado, perdendo todas as funções da vida civil. E aí existem os mecanismos jurídicos para isso, para a gente ter um respaldo médico, para que ele tenha também um respaldo civil das atitudes que podem vir a cometer. Nós sabemos que, às vezes,
esses pacientes são vítimas de golpe, porque as pessoas percebem isso, e é importante fazer uma interdição das atitudes dessas pessoas. Como, por exemplo, eu vou me assegurar de uma transferência de um bem de um paciente que tem uma cognição limitada. Então eu preciso me precaver disso, fazendo essa interdição, que é um instrumento jurídico a qual o paciente usa, os familiares usam, para nomear um cuidador ou um tutor para aquele paciente. E aí todas as responsabilidades cíveis das decisões dele são passadas para esse cuidador. Tá? Isso é um instrumento médico-jurídico para auxiliar as decisões desse paciente. Tá bom? É claro que nós vivemos um momento onde isso também acomete muito, muito mesmo, e compromete a vida das pessoas que cuidam das pacientes que têm esse acometimento cognitivo. Porque veja em todas as fases como vai debilitando. No início, uma memória recente pode atrapalhar um fogo, um fogo que deixa aceso, um gás que fica ligado, né? Uma água que fica fervendo, uma torneira que fica aberta, uma casa que fica aberta, uma dificuldade às vezes de voltar ao supermercado, de voltar à própria casa, se perde fora de casa. Então são todas essas dificuldades que começam a aparecer, que eu preciso um cuidador, e esse cuidador começa também a ser limitado, porque esse cuidador ele tem uma vida ativa. Então é importante que essa pessoa se dedique a esse paciente, tenha amor por esse paciente, porque são pessoas que se tornam repetitivas, são pessoas que tornam, como eu falei sobre alteração do comportamento, são pessoas que vão mudar o comportamento, mudar o ânimo, às vezes ficam mais deprimidas, às vezes ficam mais apáticas, às vezes ficam mais irritadas, ficam mais sensíveis, ficam mais chorosas, elas podem alterar o padrão de humor delas. E isso o cuidador tem que estar com muita paciência e amor, e é um amor que é incondicional, porque sabe que aquela pessoa está dentro de um processo degenerativo e que aquilo, muitas vezes, hoje, a medicina não coloca como um benefício. No último congresso agora sobre doença cognitiva, sobre Alzheimer mesmo, mostrou-se muito pouco avanço na terapêutica. Então, o que nós temos de novos remédios? Não se tem muita coisa nova. E não se fala em cura, se fala mais em prevenção. Metade do congresso foi sobre prevenção. As medicações novas têm efeitos colaterais muito graves, como a hemorragia, por exemplo. Os medicamentos, ao arrancar aquelas placas que se aderem aos neurônios, muitas das medicações novas estão causando sangramento. Então, aquela substância entra arrancando aquela placa e causando hemorragias. Então, tem pacientes que têm riscos hemorrágicos e depois sequelas neurológicas. Então, tem sido limitado o uso dessas novas medicações. Então, o que a gente tem? As medicações antigas que desaceleram, mas não param o processo degenerativo. Se eu tenho uma doença, que a medicina é limitada, eu preciso lançar mão de algo que é ilimitado. Então, vocês já sabem aqui como funciona todo esse meu processo. Eu oriento sobre a doença, oriento sobre os tratamentos, oriento sobre a melhora da qualidade de vida, mas eu também preciso colocar tanto o cuidador quanto o paciente na mão de Deus e lutar que esse Deus, assim como clama o salmista de Salmo 71:9, para que não me rejeites na minha velhice e fortaleça mesmo, mantenha aquela rocha firme, a nossa força tem que vir de Deus. E esse amor incondicional só Jesus pode pôr no seu coração. Então nós vamos orar mais uma vez por essa doença que debilita, essa doença que limita também a funcionalidade de toda a nossa sociedade, porque ela é incapacitante e ela é rápida. Então nós vamos estar orando aqui, tá bom? Querido Deus, eterno Pai, entregamos essa vida nas Tuas mãos, entregamos as nossas vidas, de todos os cuidadores. Me capacita, Pai, para estar orientando os pacientes de uma maneira adequada, de uma maneira que o Senhor dá para cada pessoa. Pai, capacita o cuidador que aqui está escutando também, capacita essa vida que aí está escutando, que tem suas limitações cognitivas. Deus vai lá e coloca a tua mão sobre esses neurônios, sobre essas placas de proteína. Vai arrancando devagarinho, vai
tirando todo e qualquer empecilho dessa memória, vai dando discernimento para todos os cuidadores, médicos, profissionais que estão envolvidos para fazer um diagnóstico adequado dessa doença degenerativa e, mediante a esse diagnóstico, Pai, que o Senhor ponha a tua mão poderosa sobre esse diagnóstico e limpe todos os neurônios, melhore as funções cognitivas. Pai querido, que esse paciente consiga, Pai, tomar posse dessa liberdade. Sabemos, Pai, que a medicina trata isso como uma impossibilidade hoje. Mas sabemos, Pai, que o Senhor tudo pode. E o Senhor pode limpar, pode melhorar toda a qualidade de vida desse paciente, pode melhorar a memória dele, pode melhorar a capacidade cognitiva, pode dar função e amor, carinho, tranquilidade, um sono adequado, um humor, Pai, que possa melhorar toda a qualidade da família. Pai querido, dê a esse cuidador paciência, dê um amor incondicional, aquele amor que vem de Ti, dê paz a essa casa, acaba com qualquer agressividade, qualquer irritabilidade desse lar. Pai querido, proteja todas as pessoas que estão envolvidas, proteja também para que não se perca, proteja para que não cause acidente, não deixa nada ligado. Vai nessa casa, põe teus anjos, proteja todos os ambientes dessa casa, para que esse paciente não se fira, para que esse paciente tenha uma boa higiene, não tenha infecções. Deus amado, entrego essa vida nas tuas mãos, essa vida que aqui está escutando. Capacita mesmo esses cuidadores, em nome de Jesus. Amém.